Dando continuidade à quadratura de Vênus em Leão com Urano no signo de Touro, que promete grandes impactos, revoluções na forma da gente se relacionar, no nosso sistema de crenças, questões de quebra de paradigmas, enfim. Esse aspecto ele vai nos influenciar ao longo de quase todo o mês de agosto, por se tratar de uma configuração que acontece ali próximo da Lua Nova. Então vai nos acompanhar durante todo o ciclo. E quando a gente fala de Vênus em Leão e Urano no signo de Touro, a gente está falando da nossa vaidade, da nossa autoestima, do nosso valor pessoal. E esses valores, eles podem ser, sim, relacionados à questão material, né? Por exemplo, sofri um golpe, me senti violada, né? Tem essa ideia de ter golpe de internet, de cair num golpe de internet e mexer com o seu brilho, com a sua vaidade, de sofrer algum tipo de ataque hacker, né? Porque o Urano tem muito essa coisa da tecnologia, de você... de alguém vir a ofender usando as redes sociais, também tem essa possibilidade, né, de ver a sua imagem denegrida, alguma coisa nesse sentido, existe essa possibilidade. Ou, né, nessa dinâmica relacional, não aceitar uma ruptura, né, por conta daquilo que foi investido na relação, ou não querer fazer uma mudança por conta dessa coisa do ego, né, daquilo que se deseja, daquilo que se quer, ou da própria vaidade. Então, tem uma dinâmica nessa natureza, assim, que faz com que a gente olhe para isso, para que haja de fato uma mudança, né? Porque aqui as mudanças, elas podem ser abruptas, né? Num lado positivo, né? Ou num lado negativo, né? Você pode surpreender-se positivamente, né? Ou negativamente, porque Urano é imprevisibilidade, né? É o imprevisível. Então, como a gente lida com aquilo que a gente precisa aplicar na nossa vida de mudança, né? Então, esses questionamentos, eles devem ser feitos até por conta do mapa dessa configuração, no dia 2 de agosto, às 10h10 da manhã. E nesse mapa dessa quadratura, tem vários aspectos que eu acho super interessante, que a gente pode incorporar, né? Refletir a respeito do que a gente tem vivenciado nesses últimos ciclos que a gente passou e que vai ter aí a continuidade, né, nesse próximo ciclo de Leão. Por quê? Porque aqui se trata, né, da finalização do ciclo de Câncer, né, com a Lua em Câncer, 18 graus, fazendo um trígono exato com Saturno, 18 graus de Peixes. Ou seja, aquele aspecto inicial, né, do início da lunação do Sol e da Lua em Câncer, se repete nesse finalzinho de ciclo com a Lua ali, né, agora já com uma compreensão daquilo que foi vivido. E ouso dizer, né, com aprendizados ressignificados dos últimos ciclos, porque o ciclo de Gêmeos a gente também teve um aspecto com Saturno, né, e a Lua cheia em Capricórnio, agora nesse último ciclo que aconteceu em Câncer, trabalhando as questões emocionais, né, e tendo suporte ali de Saturno, trazendo maturidade, entendimento, compreensão, né, e responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva, digo mais uma vez, né, não é só com relação àquilo que a gente, né, deve ter com relação ao outro, mas aquilo que a gente quer pra gente, né, com relação àquilo que a gente sente, né, esse comprometimento de seguir o meu coração, de estar ali, né, com esse compromisso com a minha intuição. Então, a Lua em trígono com Saturno traz novamente esse suporte, né, trazendo esse aspecto de que é preciso ter uma certa humildade, né, preciso ali colocar esse aprendizado em prática, né. E a gente, né, tem também um aspecto de Marte, que está no signo de Gêmeos, que traz essa necessidade de ter ações assertivas, né, que tem essa ideia do direcionamento, com relação às decisões que precisam ser tomadas, né, decididas, fazendo ali um trígono com o nó do Sul e um sextil com o nó do Norte. Ou seja, né, Marte dispõe do nó do Norte. É uma vantagem porque, assim, é como se a gente tivesse já a ideia de onde a gente veio e para onde a gente precisa ir. Não é nem que deseja, né? A gente precisa ir. Porque aqui é um movimento para sair da zona de conforto. E muitas coisas devem ser deixadas para trás. E não é fácil a gente fazer renúncias, não é fácil a gente superar o nosso ego, não é fácil reconhecer os nossos limites, né? Então aqui é como se tivesse que ter esse movimento, mesmo que seja necessário renunciar a algumas escolhas, porque é aquilo que eu preciso fazer, porque eu sei que, né, isso vai suprir algo que está aqui, né, precisando ser ouvido, né, essa voz da intuição, né, a voz do coração. Então a gente tem a Lua domiciliada em Câncer, tem o Sol domiciliado em Leão, então aqui tem uma clareza, tem um alinhamento, né, da mente racional e a mente e o emocional da gente, né. E lembrando também, né, que Mercúrio está no signo de Virgem, então também traz um discernimento, né, de separar o joio do trigo, de ter certos critérios, de ter também a conclusão, talvez, de questões que precisam ser redefinidas, reajustadas, para que haja uma cura, para que haja uma realização, né, alinhados ali com os nossos critérios, né. Bom, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que para ali eu não devo voltar, algo assim, né, ou então, olha, eu conheço esse caminho e aquele caminho, então eu preciso
fazer um esforço, né, para ir naquela direção. Então, ter esse tipo de reflexão, né, com relação às nossas experiências, aquilo que foi vivido, para que a gente se responsabilize pelo que tem que ser feito, né, pelo que a gente pode fazer de melhor para superar aí as nossas limitações e para sair da zona de conforto daquilo que é, né, daquele lugar que a gente se acomodou diante de todas as experiências vividas. Lembrando que Mercúrio vai ficar retrógrado do dia 5 de agosto até o dia 28 de agosto, quase o mês de agosto inteiro. Então, não é recomendável tomar decisões, atitudes assim mais ousadas, né? Decisões assim muito importantes, porque esse é um período de reavaliação, de reajuste, de revisão. Então, pode dar ruim, né? No caso de tomar alguma decisão e depois ter que voltar atrás, né? Porque não deu certo ou porque não foi a melhor decisão a ser feita. E no mapa dessa quadratura, Urano em Touro, Vênus em Leão, né? A gente tem um ascendente em Libra, né? Ou seja, né, a dinâmica de fato está nas questões relacionais, o impacto que você pode ter com relação, seja um golpe, uma questão profissional, alguém tirou seu lugar, né, você se sentiu ofendido, foi injusto, né? Essas questões que trazem algum tipo de contrariedade, né, que pode comprometer, digamos assim, a nossa imagem social. Então isso pode também estar bastante em evidência, mas tudo tem esse propósito de crescimento e maturidade emocional, né, de autocontrole emocional. De se permitir sentir, mas tem um compromisso também com relação às consequências dos nossos atos, das nossas atitudes também, né? Aqui tem muito essa questão kármica, assim como foi todo o ciclo. E lembrando que é complicado lidar com contrariedades, né? Mas Urano, ele se trata do imprevisível, então ele pode nos surpreender com coisas ruins, né? A necessidade da gente ter jogo de cintura, flexibilidade mesmo, né? Com a energia aí de 2 signos fixos, que não quer dar o braço a torcer, mas também a gente pode se surpreender positivamente, né? E se libertar do fardo, daquela coisa, né? Que a gente achava que ia ser assim, assado, não sei o que, e não. Isso é uma coisa muito mais leve e a gente se sentir muito mais, enfim, né? Feliz, porque afinal de contas se trata, né, de uma Vênus em Leão. E eu acho que no fundo todo mundo busca a sua felicidade, a sua realização pessoal, né? Todo mundo quer ser reconhecido, mas poucos reconhecem, né? Então é uma dinâmica bastante complicada, mas que nos leva a questionar várias situações da nossa vida. Bom, e nos lembrando também que nem tudo na vida é da forma como a gente gostaria que fosse, né? Elas simplesmente são da forma como devem ser, e a gente precisa também ter essa humildade de reconhecer isso, né, e entender que certas situações acontecem de forma revolucionária para nos alinhar aquilo que a gente precisa, mais uma vez, né, seguindo o nosso propósito de vida, o nosso crescimento pessoal, espiritual. Lembrando também, né, que podem ser situações que não sejam fáceis de lidar, porque se trata de Urano em 26 graus de Touro, que é o grau que está ao Gol, né, e a gente tem a Vênus trazendo um atrito, um conflito, né, talvez evidenciando situações que a gente muitas vezes não quis enxergar e de repente precisa encarar esses monstros, né, e de repente eles se revelam e a gente paralisa, enfim, né, essa dinâmica toda de Algol que já foi vista em vídeos anteriores. A gente também tem ali o trígono da Vênus com Quiron em Áries, né, que nos coloca nesse lugar de desconforto muitas vezes, né, feridas do eu, em feridas, né, de uma postura que muitas vezes nos deixa num lugar de incômodo, né, de dor, mas que também traz essa questão da maestria, né, do aprendizado, né, aprender com as dores e com as feridas do passado. Mas enfim, é interessante a gente analisar como esse evento pode se manifestar, né, a gente ter a flexibilidade de aceitar situações, né, entender que tem uma mente superior por trás de tudo isso, né, lembrando esse poder de Urano que traz através do caos a verdade, que se revela, né, e que tem esse propósito aí de chacoalhar a gente, falar assim, oi, você é um ser humano, né, a vida, ela é essa escola, né, cheia de altos e baixos, mas que tem o propósito sempre de nos fazer crescer.